Enfim, cheguei aqui na Praça do Jardim Aquários. Essa daqui que é a Praça Ulisses Guimarães, deixa eu mostrar para vocês ali atrás, olha só. Uma praça lindíssima que tem aqui em São José dos Campos. É o seguinte, gente, confesso que eu procurei bastante, várias clínicas mesmo, para poder fazer o famoso transplante capilar, né? E a gente viu várias opções, a gente sabe que antigamente aí o pessoal procurava muito Turquia, né? Tinha que sair fora do país aqui para você realmente buscar uma solução que fosse adequada e que tivesse um custo bem interessante. Hoje a gente já tem várias opções interessantes aqui no Brasil. E o legal é que eu descobri que tem uma clínica aqui em São José dos Campos, na minha cidade. Essa é uma clínica aí, a YourMed, né? Ela funciona já há muitos anos já em Guarulhos, São Paulo. E agora eles têm uma unidade aqui. Bom, eu vim aqui conhecer, obviamente, fazer uma avaliação e eu vou contar tudo para vocês. Bora! Bom, para quem não conhece, olha só, te mostrando novamente, aqui é a Praça Ulisses Guimarães. E a YourMed, ela fica aqui naquele prédio ali na frente, que é o Le Classique. É um prédio super conhecido aqui também no bairro, tá? É um bairro nobre aqui, inclusive, de São José dos Campos. E encontrei essa clínica aqui através da internet. Agendei com eles aqui uma visita para poder conversar, verificar a respeito do meu caso, conhecê-los, obviamente, né? Já que é um processo cirúrgico, então a gente precisa ter mais informações a respeito aí antes de fazer. A gente tem que procurar um bom profissional, alguém qualificado. E assim, pessoal, será? Todo mundo já conhece alguém aí que seja calvo ou careca, né? Alguém que tem um cabelinho parecido com o meu aqui. Talvez você seja essa pessoa, né? Eu procurei várias clínicas, achei bem interessante essa. O pessoal teve um atendimento muito legal, pelo menos via WhatsApp, telefone, que foi meu primeiro contato. E agora eu vou dar um pulinho no prédio ali para poder conhecer esse lugar, tá? Algumas curiosidades. Legal que é o seguinte, há pouco tempo atrás a gente achava que calvície não tinha solução. O slogan dessa clínica, inclusive, é "Vai ter cabelo sim". Então já é um slogan bem provocativo, né? Chamativo. E eu gostei bastante da ideia. É claro que vai mudar bastante o visual. Já conheço algumas pessoas que foram para a Turquia ou fizeram um procedimento até mesmo em São Paulo. E aqui eu encontrei uma solução. Fica na minha própria cidade, fazer acompanhamento é muito mais prático, né? Aqui, ó. Esse edifício aqui é o Le Classique, que fica aqui no Jardim Aquários. Olha só que legal. Bom, é um bairro super organizado aqui de São José dos Campos, aqui da cidade. Agora é só fazer a entrada aqui. Eles ficam no 13º andar. Vamos lá. Do outro aqui. Vamos lá então, pessoal, chegando aqui, olha, na YourMed. Bom, já tô curioso já. Bom dia, tudo bem? Chegando, pessoal, conhecendo a clínica aqui agora. Bom, pessoal, agora eu vou preencher a minha fichinha aqui e a gente já mostra para vocês já como vai funcionar todo o procedimento aqui, a avaliação. Depois de preenchida a anamnese, agora então a gente vai para outra parte que é... Isso, para fazer as avaliações agora. Então a gente vai lá para a última salinha agora para fazer a parte técnica da avaliação. Então vamos lá. Pode me acompanhar, por favor. Bom, pessoal, lembrando que a gente vai fazer um tour completo aqui pela clínica. Eu tô conhecendo aqui também como que é o procedimento. Aqui a gente tem a nossa barbearia, tá? Onde a gente faz toda a parte mais física mesmo do próprio procedimento, tá? Aqui as salinhas de tratamento, onde a gente coleta os exames, tá? Pra você conhecerem. Essa é uma parte muito importante porque aqui a gente esclarece todas as dúvidas, certo? Isso, aqui a gente vai fazer toda a tricoscopia, analisar como tá a saúde do seu couro cabeludo, tá? Dos seus fios, para saber qual é a qualidade da sua área dadora, a área receptora também, qual é a compatibilidade entre elas. Eu vou te explicar também sobre o transplante capilar, todas as fases dele e tudo mais. Tá Perfeito. bom? Aí toda a apresentação na telinha, com todos os Isso, detalhes. tudo, com todos os detalhes, tudo certinho, eu vou te mostrar agora. Legal, Tá então bom? vamos lá? Tem algum outro parente que tenha calvície? Tio, vô, Sim. irmão? Sim, na realidade, assim, o parente mais próximo, obviamente, é meu pai, né? Ele Aham. não era calvo.
Só que aí provavelmente eu devo, não sei, devo ter herdado alguma coisa assim dos meus tios, que eu tenho tios que realmente são calvos mesmo, carecas, né? Entendi. Já com uma calvície avançada até. Entendi. É, bem provavelmente deve ter dado de seus tios mesmo, porque a calvície em homens, normalmente ela é muito genética, tá? Então pode ser que nem o pessoal fala que os gêmeos nascem de uma geração sim, outra não, é mais ou menos isso. Às vezes pode acontecer isso também, do pai não ter calvície, nem algum parente muito próximo da mãe, mas aí tios, tias que são um pouco mais distantes têm e acaba herdando geneticamente esses... E uma dúvida, assim, é verdade ou é mito essa questão de que a calvície ela vem sempre do lado da mãe? Que eu ouvi falar que, digamos, avô materno, tio materno, normalmente puxa desse lado ou não? Tanto faz, tanto o lado da faz. família. Você tem genética tanto da mãe quanto do pai. Então pode ser genético tanto da parte do parentesco da mãe quanto do parentesco do pai. As duas partes podem interferir. Legal. Tá? Então não tem essa divisão exata de ser só da mãe ou ser só do pai, tá? Perfeito. Não usa nenhum medicamento, nunca fez nenhum tratamento, não conhece nada sobre tratamento, sobre o transplante. Não, confesso que eu pesquisei algumas coisas na internet, achei super interessante que na realidade, assim, vocês têm quantos anos já em Guarulhos? Em Guarulhos a gente está aberto desde 2019, então a matriz tem alguns anos aí, 5, 6 anos quase já no mercado. Aqui em São José tá desde 2023. Legal. Eu achei super interessante isso porque, assim, uma empresa de Guarulhos, né? Então, basicamente, inicialmente, as pessoas precisavam sair do país para poder fazer um procedimento como esse. Aí, algumas empresas começaram a fazer aqui no Brasil. Aí, eu encontrei o Ormed inicialmente em Guarulhos. E quando eu fiz uma busca recentemente, já tinha visto vocês já há alguns meses atrás, eu acabei encontrando eles aqui em São José dos Campos, né? Aqui no Jardim Aquários, então ficou bem mais prático para você ter todo atendimento, para você tirar essas dúvidas, como eu estou fazendo agora. Muito mais próximo. Sim. A gente tem uma unidade lá em Guarulhos, que é a nossa matriz, que é a filial ali mesmo. Tem aqui em São José dos Campos, que está desde 2023. Tem em Santana, pro lado da Zona Norte de São Paulo, eu acho, eu não conheço muito bem, mas acho que é a Zona Norte de São Paulo, que também está aberta desde 2023, eu acho também desde o início de 2023. Legal. E agora, atualmente, a gente está abrindo lá no Chile, mas vai pro exterior agora. Bacana. Bom, eu tô curioso para saber um pouco mais a respeito, como que funciona, então, o transplante capilar. Vamos lá, então. O transplante, ele se inicia aqui na clínica, tá? Faz todo o processo aqui, desde a parte da avaliação até todo o final do pós-operatório. A cirurgia, tudo. Todos os procedimentos são feitos todos aqui na clínica, tá? Perfeito. Você dá a entrada aqui no dia do seu procedimento por volta de 6, 7 horas da manhã, mas esse procedimento ele também pode ocorrer na parte da tarde, tá? Em alguns casos ele também pode ocorrer na parte da tarde, porque a gente tem outras opções de fazer esse em outros horários também, porque não é um processo muito demorado. Sim, até com relação a isso, perguntar. Uma cirurgia tradicional, a gente varia de paciente para paciente, obviamente, mas ela dura até? Então, ela pode durar cerca de 6 a 8 horas, em alguns casos que são um pouco mais extensos, pode durar um pouco mais de tempo, mas a média de tempo é essa aí, umas 8 horas mais ou menos, aproximadamente de cada procedimento. Isso, aproximadamente isso. Legal. Tá? Bom, vamos para a telinha então, que a gente vai ver nos detalhes agora, no detalhinho. Isso. Esse aqui é um paciente que fez aqui com a gente em maio desse ano. Ele também não tá com o resultado total dele, porque a gente te acompanha durante 12 meses, tá? Então, o seu resultado final só com 1 ano de procedimento mesmo. Então, fez agora, só dezembro do ano que vem pra gente ter o resultado total e final, tá? Sim. Esse paciente, ele fez aqui com a gente, então ele tinha todas as áreas de calvície para ser implantadas. A gente divide em 3 áreas aqui, pra ficar mais fácil de entender e a gente saber quais áreas você realmente precisa de implantação, tá? Exato. A gente divide aqui, nessa faixa aqui mais ou menos, a parte da frontal, até aqui mais ou menos nessa linha, a parte da medial, e aqui a parte de trás é a região da coroa, tá? Que é a parte que normalmente mais incomoda os homens. Exato. Mas esse era ele antes, tá? Tanto de forma frontal como vista a calvície dele da parte de cima. Aqui é a parte da marcação que eu falei pra vocês, que a gente faz as marcações pra gente ver quais são as áreas mais necessitadas. Isso mesmo. Então, esse paciente era quase a mesma pegada ali de calvície. Ele tinha as 3 regiões para ser implantada.
a região da frontal, que normalmente é a parte menor, que pega só um pedacinho aqui, porque ela também não pode ser muito extensa, que senão ela já se engloba na parte da medial. Exato. Que a medial aqui, que normalmente é a parte mais extensa, se a calvície tiver sido começada a atingir pela região da coroa. Se começar pela região da coroa, normalmente a coroa vai ser a parte maior, tá? Entendi. Mas aqui a região do topo da cabeça, né, a região medial aqui da parte de cima, e a região da coroa, que é a partezinha de trás aqui, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da região da medial, tá? Sim. Às vezes pode variar um pouquinho o tamanho, mas é quase que o mesmo tamanho ali. Perfeito. Essa parte de trás que está marcada aqui é a parte da onde a gente vai retirar os fios. Então, a parte onde a gente retira a parte doadora, a gente também marca para poder delimitar ela. Tá? Exato. E uma curiosidade, desculpe te interromper. Os pacientes normalmente se queixam mais de qual parte? Assim, na realidade, qual que é a maior reclamação mesmo das pessoas? É mais calvície frontal ou mais calvície nessa parte da coroa, né, que você citou? Coroa, isso. Varia de acordo com cada paciente, porque o DHT, que é o hormônio que faz o afinamento do fio e faz com que ele sofra a queda e apareça, e tenha o surgimento da calvície, Sim. ele pode começar a atacar por diversas regiões. Em alguns pacientes, eles têm todo o cabelo ainda, toda a região reconstruída, mas é muito rarefeito. São partes que tem muito afinamento. Então ele perde a densidade. Essa é uma das opções também. É tipo o cabelinho ficar mais ralo, Isso, aí começa a aparecer um pouco mais o ralo. couro cabeludo, Isso de forma mesmo. digamos, bem aberta assim na cabeça, sem ser muito centrada, aquelas entradas fortes. Exatamente. Ele vai tirando, fazendo com que a queda capilar aconteça de uma forma meio que uniforme. Então ele vai ficando o afinamento e a calvície vai aparentando em todas as áreas de uma única vez. Perfeito. Tá? O outro tipo que a gente que tem o maior queixa aqui é a região frontal, que também pode variar de acordo com cada paciente, com a idade também às vezes pode afetar um pouco, mas a região frontal, que é a parte das entradas, onde o homem normalmente sente mais efeito nessa região daqui. Tá, então é outro tipo de calvície onde o DHT, o hormônio, ele se concentra só na parte da frente. Essa é a mais comum? É a Começa mais comum. digamos, fica muito visível, né? Isso, é muito já na mais parte visível, frontal. exatamente. O outro caso que a gente tem, que é um pouco mais difícil de se achar, mas tem bastante paciente com esse tipo de calvície também, que ele ataca somente a região da coroa. Então a região frontal e medial aqui fica intacta, como se não tivesse calvície. Se você olhar para a pessoa de frente, ele nem aparenta que tem calvície. Sim. Aí quando olha de costas ou tira uma foto, que aí é normalmente a queixa que o paciente tem, quando olha de trás, de costas assim, aparenta a região da coroa, que aí pode variar de acordo com o tamanho da calvície ali. Mas aí o hormônio DHT ele se concentra na parte de trás. Entendi. Então tem esses 3 tipos de calvície aí que são as mais relatadas, mas a frontal é a mais procurada aqui para ser reconstruída. Sim. Aí esse paciente foi feita a marcação, aí o próximo passo aqui, ele já fez a cirurgia? Aqui é o centro cirúrgico, então. Eu vou mostrar para você como é que fica o centro cirúrgico. Então, todos os nossos centros cirúrgicos, todas as unidades são todos padronizados, tá? Então, ele fica com a mesinha de contagem, que é essa mesinha do canto aqui, onde a gente faz a contagem e separação de todos os fios que a gente retira do seu couro cabeludo. Tá implantado fio a fio, então, na cabeça do paciente. É tirado um por um, colocado também um por um, por isso que é um processo que demora bastante também. Porque a gente tira e conta e implanta um por um, então é bem demorado por conta disso também, tá? Aqui é onde você fica deitado, então de primeiro momento, assim que dá a entrada no centro cirúrgico, a gente faz toda a preparação, anestesia local, faz uma punção, porque você fica com medicamentos na veia, para te manter hidratado, porque você precisa de jejum também, então para ninguém ter nenhuma intercorrência de fome ali, a gente te deixa hidratado com soro fisiológico também, tá? Então faz toda essa preparação, coloca a monitorização, que é com esses equipamentos que tá aqui atrás. Então fica ele todo nas costas no primeiro momento, depois no peito, fica com oxímetro no dedo, a pressão é aferida a cada 1 hora, tá? Então é tudo monitorado do início ao fim do procedimento, tá? A partezinha de trás aqui, essa mesinha de trás, é onde as meninas utilizam para fazer a extração. Então é como se fosse uma mesinha de apoio ali, para elas poderem usar enquanto estão fazendo a extração, que é essa partezinha aqui, ó. Deixa eu colocar para você poder ver. Então a gente entra com esse equipamento aqui para fazer a extração de todos os fios. Isso, de todos os folículos. Aqui no vídeo ele parece bem
bem grande, né? O processo parece ser bem invasivo, mas não é. Porque o folículo ele tem cerca de 2 milímetros de tamanho. É bem de altura, pequeno, é né? muito pequeno. E o equipamento que ela utiliza também são 3 milímetros só de tamanho dele, porque ele não pode ir muito fundo também. Ah, sim, Tá? Então perfeito. ele tem o tamanho exato ali das unidades foliculares, que são os tamanhos médios dela ali. Então, na hora da extração, a gente, por exemplo, ela extraiu esse aqui. A gente sempre toma bastante cuidado para você não ficar com a sua área doadora falhada, tá? Então a gente não tirar de um lugar, abrir um buraco em um lugar para tampar outro na parte da frente. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então esse folículo que ela retirou aqui, esses que estão em volta dele aqui, acho que é esse aqui mais ou menos, ela não vai extrair, ela não vai tirar, porque senão a gente vai acabar formando Você uma faz, cicatriz. faz uma extração espaçada para não deixar nenhum tipo de falha, né? Exatamente. Então ela vai pular esse, vai furar esse, pula esse, fura esse, pula esse aqui, fura esse. Faz como se fosse o número 5 do dado, sabe? Tira um, pula um, tira um, pula um. Pra gente poder deixar uma área doadora bem recuperada também, não deixar falhas nela, tá? Perfeito. Tudo bem até aqui? Sim. Então, essas aqui são as unidades foliculares. Tem paciente que não gosta de ver, tem gente que não gosta de ver porque acha meio feio. Mas aqui tem todas as unidades que a gente pode encontrar no seu couro cabeludo. Tá? Então, tem pacientes que aí vai de acordo com o afinamento e da estrutura do fio dele mesmo. Mas tem folículos que podem ter apenas um fio, podem nascer 2 fios, 3 fios, 4, 5, até 6 fios. É que esse aqui tá branquinho, dificulta um pouco na visualização. Mas nessa unidade folicular tem 6 fios. E isso define também a questão mesmo de volume, né? Isso, quanto mais fios por essa unidade folicular, mais densidade. Mais densidade. Então, por exemplo, eu peguei um folículo com 4 fios. Aonde eu implantar esse folículo com 4 fios, ele vai nascer 4 fios nessa região. Perfeito. Então, outro cuidado que a gente tem também na hora da parte da implantação, que aí é na hora de fazer as incisões, que é essa partezinha aqui. Tá vendo que deixa eu dar um zoom pra você poder ver certinho. Nessa parte da frente aqui, tem algumas micro irregularidades, não fica uma linha exata, correta, certinha, porque o nosso próprio cabelo, se a gente pegar e depois, quando eu for passar a câmera também dá pra você ver, que nessa parte aqui não é uma linha reta. Então a gente tem alguns fiozinhos que vão mais pra frente, outros mais pra trás, que a gente também tenta copiar, né, essa naturalidade para deixar o mais anatômico e o mais natural possível para os pacientes. Perfeito. Tá? Nessa primeira linha aqui, a gente sempre faz com os folículos de 1, que aí são esses folículos aqui, que eles são mais fininhos e vão trazer uma naturalidade maior para o paciente, tá? Aí na segunda linhazinha aqui, aí a gente já começa com os de 1, claro, continua com os de 1, mas depois começa a fazer como se fosse uma intercalação com os folículos de 2, e aí da terceira linha em diante a gente dá a densidade com os restantes dos outros folículos. Perfeito, isso é legal, isso para deixar o mais natural possível, para não ficar com aquele efeito que o pessoal chama de cabelo de boneca. Deixar aquele efeito de peruca, porque se eu, por exemplo, eu pego um folículo com 5 fios e reconstruo toda a linha frontal no seu caso, sua, com os folículos de 4, vai ficar aquele negócio muito denso, extremamente preenchido e fica parecendo... Exatamente, não vai ficar natural. Tá? Então a gente sempre vai tomando esse cuidado no manejo dos folículos, na quantidade de fios que vai nascer naquela região, pra gente deixar esse efeito mais natural e não deixar com aquele aspecto de peruca, de cabelo de boneca, que fica muito, muito preenchidinho, muito certinho. Sim, tá? Essa parte também é importante, né? Deixar um desenho bem natural. Bem natural. Depois a gente vai sentar ali na barbearia e eu faço pra você um desenho pra você saber como que fica. Certinho. Perfeito. E agora eu fiquei curioso, como que fica como que ficaria o antes e o depois? Tem mais fotos daquele paciente? Eu tenho aqui. Então essa partezinha da implantação, tá? Então cada folículo daquele que ela tirou, a gente vai inserir um por um, com uma pinçazinha bem fininha também. Esse aqui também a imagem tá bem ampliada, mas a pinça também ela tem uma pontinha bem fininha, bem pequenininha, que tem o tamanho exato do folículo, pra gente poder implantar com todo o cuidado e não danificar tanto a parte que a gente incisou quanto a parte que a gente vai implantar dos folículos, tá? Perfeito. Então esse é o fim imediato daquele mesmo paciente que estava com as incisões. Ele também a gente conseguiu fazer um bom preenchimento, reconstruiu toda a linha frontal. Então se eu der um zoom aqui pra você ver, ó,
fica bem juntinho, bem preenchidinho. É claro que a gente não pode implantar em cima dos fios que você já tem. Então dá pra gente perceber que da região da frontal aqui de cima, nessa região que tá mais juntinha, pra região daqui de baixo, ele tem um certo espaçamento, tá? Ele tem uma um Uma espaçamento. distribuição. Isso, ele tem uma distribuição porque a gente não pode implantar em cima dos fios que você já tem. Apesar de que podem ser poucos, podem estar fininhos, a gente recupera todos eles com tratamento. E se a gente Perfeito. implanta em cima desses fios que você já tem, a gente acaba perdendo, mata esse fio e mata o folículo que a gente implantou. Então a gente precisa tomar também esse outro cuidado para essa região aqui onde ele tem fio. Todos esses pontinhos pretos aqui são todos fios que ele tem. Então nessa região a gente não poderia implantar, porque ele já tem fios ali e a gente acabaria perdendo as duas coisas, tá? Sim. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado mais assim, a parte mais esperada por todos os pacientes, né? Que é a parte de acompanhamento de um paciente que fez procedimento aqui com a gente no começo do ano, em maio. Ele não tá com o resultado final dele ainda, porque só completa 12 meses, que é o tempo de acompanhamento nosso lá em maio. Mas eu tenho a evolução dele aqui de 3 meses, 6 meses, até o presente momento, né? Pra gente poder ver, mostrar pra vocês certinho a evolução dele. Legal, essa parte é mais esperada, É né? a parte mais esperada por todo mundo. Esse aqui é ele antes do procedimento, tá? Ele tinha todas as regiões pra preencher, tudo Nossa, certo. era bem calvo, né? Era bem calvo. Era uma calvície que a gente denomina aí por grau 7, né? Que tinha todas as áreas pra preencher. Sim. Esse aqui é ele com 11 dias já depois de ter feito o procedimento, tá? Então os fiozinhos aqui na parte de trás já estão todos recuperados, nem parece que a gente retirou os fios. Visualmente de frente ainda parecia que ele tinha alguns fiozinhos já, mas de cima ainda aparentava bastante a calvície, porque são 11 dias só, né? Sim. E isso daqui, então, depois da primeira lavagem aqui com Isso, vocês. depois da primeira lavagem. Então com 11 Perfeito. dias ele retornou aqui na clínica, a gente fez a higienização, tirou todas as casquinhas, tudo mais, e deixou só os fiozinhos. Os fiozinhos eles ainda ficam ali, tá? Perfeito. Esse é ele com 1 mês do procedimento já. A parte da frente, visualmente, ele já estava começando a dar uma melhorada na fisionomia, né? A parte de trás também já estava recuperada, já estava bem preenchidinha. Sim. A parte de cima também já estava começando a dar um fundo, né, pro couro cabeludo dele. Já dava algum aspecto de cabelo ali. Mas esse daqui são os fios novos ou São na os realidade? fios novos. Porque tem um determinado período onde esses fios transplantados, eles caem, mas ali mantêm por volta de 15, 20 dias. 15, 20 Aí dias. eles caem e já voltam a nascer interessante. novamente. Então legal, pessoal, porque olha, aqui você já começa a ver um resultado. Alguns fios, algumas partes daqui já são dos fios dos transplantados mesmo, que já começaram a nascer. Perfeito. Tanto da parte da frente aqui também, tá? E aquele com 3 meses de procedimento, já deu uma boa evolução. Já tinha até um semi-topetinho aqui. Um semi-topetinho, realmente. A parte de trás também, ele já tinha até cortado. Claro que a gente proíbe o paciente cortar pelo menos no primeiro mês. Sim. Então, ali para 3 meses já tá liberado cortar. Tá liberado mas já. Tomando bastante cuidado. Olhando de cima também, ele já tava com quase 100% do cabelo ali. O interessante é que assim, né, essa foto aqui, ele era literalmente calvo, não tinha um fio de cabelo no frontal, Não, né? ele não tinha nada. E aqui, olha só, a parte traseira também é interessante ver que não teve alteração, né? Não, a gente sempre toma bastante cuidado para não deixar falhado. Claro que aqui é a parte de pezinho, então é natural que seja mais falhadinho assim, é normal dele mesmo. Sim. Mas quando corta o cabelo, essa parte some. E essa parte aqui de cima, então, já fica bem preenchida também, muito legal. Se ele com 3 meses. Isso com 3 meses apenas, Isso. Né? E esse aqui é ele como ele tá hoje em dia. Aqui ele já tá com 6 meses, né? olha só que legal. Então já bem preenchido, isso porque na realidade o resultado mesmo, assim, o resultado final só com 12 meses. 12 então meses, esse é um resultado do meio tempo, né? Com a metade do período de transplante concluído ali. Então ele tem mais 6 meses de evolução ainda pra frente. Isso porque, assim, varia de paciente para paciente, mas aqui a gente já consegue ver uma mudança enorme já na estética visual, né? Sim. E esse paciente ainda trabalha com cabelos? É barbeiro. Ele é barbeiro? Ele é barbeiro. Aqui em São José, ele tem uma barbearia ali na frente do Center Valley, do shopping, sabe? E por
ironia do destino, ele ainda era calvo. Então, ele fez o transplante para condizer com a profissão dele também, né? Que é barbeiro, então não dá pra ficar sem cabelo. Com certeza. Aí ele fez o transplante aqui com a gente. Bom, agora vem uma parte muito interessante que é a avaliação Isso. do meu couro cabeludo aqui. É o couro cabeludo mesmo? Isso, do couro cabeludo. Eu vou avaliar com o dermatoscópio, tá? Pra gente poder ver como tá a saúde capilar dele, a saúde do couro cabeludo, a saúde do fio. Vou mostrar também pra ele a diferença da área onde a gente retira e aonde a gente precisa implantar, pra gente saber e avaliar certinho como tá a saúde geral, né, dos fios dele. Legal, e assim, gente, olha, esse daqui é um dermatoscópio, assim, é como se fosse dar um zoom bem profundo mesmo pra ver tudo de pertinho. 16 mil vezes. 16 mil vezes, olha só que legal, a Luana vai mostrar aqui pra gente. Vamos lá, gente, agora eu vou fazer a tricoscopia aqui, tá? A gente vai ver a saúde primeiro da parte de cima aqui e depois a parte de baixo. Dá pra vocês acompanharem tudo ali certinho pela câmera, pela tela, tá? Vamos lá, a parte de cima primeiro, ó, a gente aproxima, dá uma focada pra ele poder mostrar certinho pra gente ali. Ó, mas tá Legal, legal é que mostra os fios, onde tem 2 fios por folículo, onde tem mais. Exatamente. Então essa é uma região que ele ainda tem fios, ó. São pouquinhos, os fios são fininhos, mas ele ainda tem. Se a gente vem aqui pra parte da frente, já é uma parte que tá mais lisinha, tá? Então essa parte não tem mais fios. Se a gente colocar o dermatoscópio, ó, ela não vai mostrar mais pra gente fiozinhos nessa região. Se tiver um ou outro, mas muito fininho. E esses aí nem a olho nu consegue enxergar, né? Não, eles Estão a olho nu finos a e gente não pequenininhos. enxerga mais. Tá vendo? Mas se a gente vem pra parte de trás aqui, onde você tem fios, Que é essa parte que na realidade... começa a aparecer alguns fiozinhos muito fininhos. Sim. Aí a parte transplantadora mesmo, que é a mais importante agora, porque a gente consegue... que é a parte de trás aqui. Que é essa parte de trás e as duas laterais que a gente utiliza pra retirar. Se a gente coloca perto, ó, Olha a ver como o diferença, fio é gente. muito mais grosso. Tem muito mais fios por folículo, né? Por Isso, cada muito buraquinho mais desse fios. aqui é chamado de folículo. Então, quanto mais fios tem aqui, maior também vai ser a densidade, né? O preenchimento que você falou, né? Exatamente, isso mesmo. Ó, esse aqui do meio, aqui, ó, é um folículo muito provavelmente com 4 fios. Que é uma coisa que a gente já não enxerga mais aqui na parte de cima. Uma diferença também, né? A espessura dos fios, Sim, né? os fios são muito mais finos, muito mais danificados do que os fios daqui de trás. Sim, lembrando São que esses bem fios aqui, ó, você vê que é diferentes. até mais grosso, mais espesso, porque é um fio saudável. Exatamente. É um fio que não sofre a ação de hormônio, então ele não corre o risco de cair, nem nada. Que legal, gente, olha só. Se a gente for passar aqui, a gente consegue ver um por um dos fios. Dá pra gente ver também como essa parte de trás aqui é uma área muito mais vascularizada. Ó. Se eu der um zoom um pouco maior lá na pele, dá pra gente ver que ela aqui, dá pra ver bem nítido, que é uma pele mais avermelhada. Que indica pra gente que ainda tem sangue, tem saúde, tem vida nessa região. Então, na realidade, assim, a parte frontal, essa área onde perde o cabelo, porque na realidade perdeu um pouco da vascularização, o sangue não circula da mesma forma. Conforme ela for sofrendo o afinamento e a ação de hormônio, ela vai perdendo também um pouco da vascularização. Que onde a gente chama de fibrose, né? Porque essa parte aqui já é uma parte mais meio acinzentada, tem algumas manchinhas. Essas bolinhas aqui, ó, são todas ação de hormônio. É tudo onde tinha fio e hoje em dia já não tem mais, porque sofreu ação de hormônio. Se tiver um ou outro... Isso daí é como se fosse um folículo onde era o furinho, onde tinha o cabelinho, essas manchinhas. Isso, é isso mesmo, onde tinha os fios e hoje já não tem mais. Se a gente for passando, ó, em todas as regiões, a gente vê bem certinho e bem nítido. Olha, tá vendo como esse fio já nem tem mais força pra crescer? Uhum. Já é um fio já que, bom, daqui a um tempo ele já vai deixar de existir, inclusive, né? Não tá tendo força pra nascer e acaba... Se não trata, não toma um cuidado, ele vai acabar morrendo. Ó. Então tem um espaçamento muito grande, ó, entre um e outro. Se a gente passa, a gente não vê fio.
Ó, toda a região. É um ou outro. Então, entre todos esses espaçamentos aqui, a gente vai preencher e implantar no dia do procedimento. É bem diferente da região de trás. Onde a gente quase, se eu não abro a parte do couro cabeludo, ó, tipo, mal consegue ver o fundo, né, da cabeça. Mas esse Olha, aqui super já é um fio interessante bem mesmo. espesso. Esse já é um fio saudável. E tem essa questão de memória também, certo? Que eu já ouvi falar muito. Não sei se isso é um mito ou uma verdade, mas justamente transplantando esse fio aí saudável, ele é como se ele tivesse uma memória. E a hora que implanta ele na parte que está faltando o cabelo, essa memória mantém lá. É óbvio, você vai ter que ter todo o cuidado com o cabelo depois de crescer, assim como anteriormente, né? A gente tinha Sim. cabelo nessa região, então a gente continua fazendo um cuidado. Lavagem, tratamento do cabelo, tudo. Mas assim, esse fio ele vai com essa memória, então ele mantém esse fio aí por muitos anos, né? Sim, esse fio ele já não carrega mais no seu DNA a parte dele que faz com que o afinamento aconteça. Então, mesmo a gente retirando ele daqui e colocando ele aqui, ele vai com esse mesmo aspecto e não cai mais. Show Tá? de Ele bola. continua com o mesmo DNA dele, é diferente dos fios que estão aqui na parte de cima, que são bem mais fininhos. Sensacional. Bom, eu gostaria de ver também como que faz essa questão do desenho. Aí você mostra pra gente também? Claro, vamos lá. Agora a gente vai lá para a parte agora, para fazer a marcação de toda a linha frontal e mostrar para ele como é que ficaria o procedimento dele. Pra gente ver como que fica o desenho na Isso. cabeça e ter uma referência também, e inclusive ver aquela questão de número de fios, né? Sim, a gente consegue ter uma base mais ou menos de quantos fios, quantos folículos a gente precisaria para preencher toda a região. Ó, aqui, então é a região da coroa, tá? Uma região que vem até aqui na parte de baixo. E no caso do Eduardo, seria a nossa terceira prioridade, que é a região onde ele tem alguns fios aqui ainda, mas ainda assim precisa de preenchimento. Olhando de cima, a gente vê a segunda prioridade, onde ele também tem alguns fios. Então, toda a área que a gente vai implantar vai ser entre esses fios que ele tem aqui, sendo a nossa segunda prioridade. E de frente, quando a gente olha ele de frente aqui, a gente vê a marcação da linha frontal, que é a primeira prioridade, onde ele não tem fios nessa região, muito pouquinhos aqui, mas a gente precisa reconstruir todo o desenho da moldura da face dele, trazendo densidade para essa região aqui também. E esse daqui é o procedimento onde eles mostram cada detalhe. As zonas, aonde precisa de mais fios, quais são os tipos de fios. Ou seja, se vocês viram aqui, a YourMed explica tudo bem detalhado para você realmente você não ficar com nenhuma dúvida. Tá com alguma dúvida ainda? Depois de todo esse vídeo, olha, vai aqui nos comentários, deixa pra gente que a gente responde para você. E o legal é o seguinte, esse é o vídeo 1. Então, se você está curtindo o conteúdo, já se inscreve aqui no canal, envia para aquele amigo também que tem essa curiosidade com relação à calvície. Gente, desde os 22 anos eu já estou nesse processo de perda de cabelo. E agora, finalmente vou realizar esse desejo aqui Total, de reconstruir mesmo. A diferença é muito grande. Vou deixar até uma imagem para vocês aqui, olha aqui do ladinho, tá? Onde eu fiz uma montagem, tá? Com inteligência artificial e deu muita diferença, não deu? Deu muita diferença, vai ficar bem legal. Deixa eu tentar chegar ao próximo aí do que era o natural dele, pra deixar todo com o topetão de novo. Gostou? Então já se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, envia para os amigos, vem com a gente. O vídeo parte 2 vai ser incrível, que aí é cirurgia e pós-cirurgia. Eu conto tudo para você. Vem!